Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele sempre nos ensina que aqueles que o amam obedecem à vontade do Pai. E qual a vontade do Pai? Ele disse: Este é meu filho, em que me regozijo, em que me comprazo. Fazei tudo o que ele disser. Todo aquele que tem o filho, tem o pai, assim como aquele que o pai nos atraiu até o filho, e é aquele que nos garante. Nenhum de vós se perderá daqueles que não desviam dos caminhos do Senhor. Jesus é o caminho. Aqueles que não desviam da verdade, Ele é a verdade. Ele é a vida e a ressurreição. Bem-aventurado aqueles que perseveram sempre na devida obediência. Ele agrada daqueles que o buscam e o encontram, assim como fomos atraídos até ele, assim nós perseveramos na devida obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar, assim como também aquele que sacrifica, se não for na obediência, sacrifica em vão. Ele nos ensina qual a vantagem do homem passar por sacrifícios, por sofrimentos, por perseguições, por fazer o mal. Antes nos deu o exemplo que por fazer o bem, ele foi justificado assim como nos justifica, não se dando vencido pelo mal, mas antes vencendo o mal pelo bem. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas moleiras. Assim como Jesus disse: perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulou brasas vivas sobre as suas cabeças. E assim, sendo seus imitadores, perseveramos sempre na consagração ao Senhor, não se dando vencido pelo mal, mas antes sujeitando ao seu espírito, aonde assim como Abraão creu e lhe foi imputado como justiça, assim como os patriarcas. O Senhor não se importou de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, porque eles perseveraram e creram na terra prometida, na Jerusalém do Alto, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos. A palavra diz que de José em diante as suas obras ficaram esquecidas para que o povo fosse escravizado na dinastia seguinte do faraó, porque estavam movidos de inveja. A palavra diz, todo aquele que do seu interior procede invejas, cobiças, ambições pessoais e egoístas, aqueles que seguem num espírito faccioso, isto não procede do Senhor. Aquele que ama uma briga, ama o pecado, assim a palavra nos diz. Por isso, apartai-vos daqueles que a palavra diz: não sejais influenciado pelos ímpios, assim tampouco assentei à mesa com os escarnecedores e zombadores, do qual a palavra diz que o Senhor lá do alto ri com desprezo destes que assim perseveram. Porque na verdade não se cumpre o grande mandamento, está sempre acometido de desobedecer a todos, se tropeça em muito ponto e não tem aquele que podia os justificar, assim como ele nos ensina. Muitos declaram sua própria benignidade, uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia,
porque não tem aquele que poderia os justificar, assim como ele nos ensina, importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele seja toda honra e toda glória. Ele é o sim, ele é o amém, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Assim fugis também de toda vanglória, a vanglória é maligna, e ele nos ensina a forma de fugir da vanglória. O servo inútil não herdará o reino dos céus, por isso também aquele que larga a mão do arado. Antes, também aquele que segue na mentira, a sua doutrina é em vão, doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Mas aquele que é o menor e serve com a verdade, depois de fazer estudo, considerar inútil fazer em oculto para aquele que está no alto tudo, contempla e executa, e não para agradar os meros mortais, mas antes para agradar aquele que nos recrutou à perseverança de uma boa obra. Bem-aventurado aqueles quando seu Senhor vier os apanhando, fazendo não a própria vontade, mas a vontade do Senhor, que nos disse: se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E todo aquele que bebe do cálice, a fome e a sede de justiça, são aqueles que estão fartos do pão da vida, e como fugir da vanglória, considerar inútil, mesmo não sendo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.